Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada com Salmos, 30 dias meditando nos Salmos bíblicos. E hoje é o 26º dia. Já estamos na reta final da nossa jornada, graças a Deus por isso. Hoje eu quero conversar com vocês sobre princípios para o sucesso profissional. Princípios para o sucesso profissional. E por que nós vamos conversar sobre esse assunto? É que numa jornada espiritual, nós podemos e devemos buscar o sucesso profissional. Não é pecado a gente querer crescer profissionalmente, a gente conquistar patamares maiores no campo profissional. Até porque, uma vez que o nosso coração está alinhado com Deus, uma vez que o nosso coração está voltado para a vontade de Deus, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, também é utilizado para abençoar pessoas. Então, o sucesso profissional numa jornada espiritual diz respeito à prosperidade para você e prosperidade para quem está em volta de você, para quem você abençoa. Então, falar sobre sucesso profissional com base em princípios bíblicos também é saudável, também é importante para a nossa jornada. Então, os Salmos trata desse assunto. Olha só que interessante, né? E o salmo que eu separei para conversar sobre isso com você é o Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2. E o texto sagrado diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. É um texto muito conhecido. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham as pessoas que tentam construir essa casa. Se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Bom, eu separei aqui então alguns princípios para a gente trabalhar esse assunto do sucesso profissional, que diz respeito à minha prosperidade, à sua prosperidade e a capacidade que a gente adquire de abençoar mais pessoas com os nossos dons, talentos e recursos. O primeiro princípio que a gente enxerga aqui nesse texto é que nós temos que trazer Deus para a reunião de planejamento. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que a gente sonha, que a gente almeja, que a gente projeta, precisa ter Deus na conversa. Deus precisa ser trago para essa reunião. A gente não deve apenas falar com Deus sobre aquilo que nós desejamos. Nós devemos conversar com Deus sobre aquilo que sonhamos e projetamos. Qual que é a diferença? Quando eu falo, por exemplo, nas orações, quando eu falo para Deus e simplesmente falo do que eu quero, do que eu sinto sobre algum projeto ou alguma decisão importante no meu ambiente de trabalho, eu simplesmente estou, digamos assim, fazendo um desabafo ou solicitando algum favor dele. Agora, quando eu converso com Deus, não é só eu que falo. Deus também fala. Por isso que eu separei aqui esse primeiro princípio. Traga Deus para a reunião de planejamento. Traga Deus para a reunião de projetos. Independente quais sejam os seus projetos, os seus ideais, se você almeja mudar de trabalho, se você almeja estudar para entrar num outro mercado de trabalho, enfim, não importa. Já que a gente está falando de sucesso profissional, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer Deus para a reunião de planejamento. Trazer Deus para participar da construção desse projeto, da construção desses ideais, desses sonhos. Até porque, como o salmista disse,
É inútil a gente fazer qualquer movimento sem colocar Deus no seu devido lugar, sem chamar Deus para esse projeto, para esse planejamento. É como se nós estivéssemos trabalhando sozinhos. E trabalhar sozinho é perigoso. Perigoso porque a nossa visão é limitada. Nós temos uma visão limitada. Agora, quando a gente trabalha em conjunto com Deus, a nossa visão amplia. Então, o primeiro princípio para adquirir, conquistar sucesso profissional é traga Deus para a conversa, traga Deus para a reunião de planejamento. Uma vez eu trabalhava, alguns bons aninhos atrás, eu trabalhava numa multinacional e nós tínhamos reunião todos os dias com a equipe de linha de produção e gestão de qualidade. E essas reuniões eram reuniões rápidas, de 15 a 20 minutos. E era uma reunião de alinhamento, definição de metas para o dia, apresentar um problema que já estava em alguma máquina, para a gente não chegar na linha de produção sem saber o que estava acontecendo com a máquina. Essas reuniões faziam muita diferença. Quando acontecia a gente não ter reunião, é impressionante, o resultado ficava comprometido no final do dia. Então, traga Deus para a conversa, para as reuniões de planejamento todos os dias, ok? Todos os dias. O segundo princípio que eu enxerguei aqui nesse texto para essa conversa é não deixe de construir, não deixe de guardar. O que eu quero dizer com isso? Trabalhe. Trabalhe. O texto tem um detalhe importantíssimo no versículo 1. O salmista sabe que ele precisa continuar construindo, ele precisa continuar sendo sentinela da cidade, guardando a cidade, mas Deus precisa participar da construção e Deus precisa participar da guarda da cidade. Ou seja, o fato de confiarmos em Deus, o fato de chamarmos Deus para o planejamento, não anula a nossa responsabilidade de continuar trabalhando. E aqui está um princípio muito importante, porque às vezes nós trabalhamos e nesse movimento de trabalho a gente às vezes pode se pegar meio que desmotivado. Puxa vida, eu tô falando há tanto tempo, estou fazendo há tanto tempo e eu não estou conseguindo ver resultado. E aí a nossa tendência nesse momento é parar, estacionar. Só que a bênção de Deus, ela chega para nós quando nós estamos em movimento. O movimento que a gente faz contribui para que a gente compreenda a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu sei que às vezes o cansaço bate, a frustração bate, mas precisamos continuar em movimento. É o que o salmista disse aqui. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalha os trabalhadores para construir. Ou seja, tem gente trabalhando na construção dessa casa. O segredo é que esses trabalhadores têm a presença de Deus trabalhando junto com eles. É aqui que está o segredinho do sucesso. Agora, quando eu estaciono, quando eu paraliso, eu deixo de trabalhar, eu deixo de me movimentar, muitas vezes Deus revela algumas coisas, só que a gente não percebe. Deus mostra algumas coisas e a gente não percebe. E a gente vai perdendo oportunidades. Recentemente eu conversava com uma pessoa e dizia assim, olha, você está numa mudança de vida, numa transição de vida, mas eu tenho um conselho para te dar. Continue plantando. Aí eu usei a metáfora da planta, da semente da planta. Continue plantando. Mesmo que você esteja investindo aqui esse tempo, que você queira se concentrar nesse projeto aqui que você estabeleceu, continue trabalhando para que, vamos supor que esse projeto deu errado, você tem uma base, você tem para onde buscar refúgio caso você tenha que fazer uma transição de urgência. Então continue plantando, continue trabalhando, continue em movimento. Quando a gente está focado em algum projeto novo, a gente tem que dedicar mesmo muita atenção para esse projeto. Então, manter o foco é importante. Mas o manter o foco não anula a nossa responsabilidade
de deixar outras possibilidades em aberto. Entende? Outras possibilidades em aberto. Pegando aqui um exemplo de Jesus, né, quando ele conta a parábola dos talentos, a capacidade que Deus nos dá de multiplicar os talentos que ele nos confiou. E na parábola que Jesus conta sobre isso, a pessoa que recebeu um talento, e ao invés de multiplicar esse talento, enterrou, porque ficou com medo de perder o talento, ele foi advertido. Ele levou uma bronca depois do patrão. Quando o patrão volta, ele questiona: por que você enterrou o seu dom, o seu talento? Por que você não multiplicou? Por que você não se movimentou? Todos os outros que receberam outros talentos conseguiram multiplicar. E eles permaneceram em movimento. Interessante essa parábola de Jesus, né? Interessante. É o que o salmista está nos ensinando aqui. Existem construtores na construção dessa casa e existem sentinelas na guarda da cidade. Mas o segredo é que esses trabalhadores continuem trabalhando junto com Deus. Junto com Deus. Aqui que está o segredo. E o terceiro e último conselho para a gente alcançar sucesso profissional, para poder abençoar as pessoas que estão à nossa volta e sermos abençoados também com a prosperidade, descanse. Descanse. E preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora sobre descanso. Tem um detalhe muito importante que eu queria que você sublinhasse aí no seu coração. Descanso. O versículo 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Descansar não significa simplesmente parar de fazer alguma coisa. Grava isso. Por exemplo, você trabalhou a semana toda, aí chegou no sábado ou no domingo e você não teve que sair para o seu trabalho, não teve que bater cartão lá na sua empresa. Aí porque você está em casa e não foi para a empresa, você pode pensar: estou descansando. Mas não é bem assim que funciona. Descanso não significa simplesmente parar o que estava fazendo. Descanso tem a ver com confiança. Que isso, Adriano? Confiança? Exato. Confiança. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Eu terminei o meu trabalho, terminei a minha rotina de trabalho, o meu horário de trabalho, voltei para casa, mas a minha mente continuou trabalhando. A minha mente continuou fritando, pensando no dia seguinte, pensando naquilo que eu deixei de fazer, pensando naquilo que eu fiz, mas poderia ter feito melhor. Eu não descansava. Em situações assim, a minha mente não desligava. Então, o fato de eu ter parado de fazer alguma coisa não significava que eu estava descansando. E aí vem o salmista e diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde. Se você entrou nesse loop infinito de trabalho e não aprendeu a descansar. Aprender a descansar significa, ok, parar o que estava fazendo, seu corpo físico precisa de pausas, precisa descansar desse movimento, mas a sua mente também precisa de descanso. Porque senão, o que acontece? Esse um dia de folga que você tem, 2 dias de folga que você tem, nunca é suficiente. E aí, acontece muito, por exemplo, de algumas pessoas chegarem para mim e falar assim: eu não vejo a hora de chegar às minhas férias. Aí a pessoa aposta toda a vida dela, ou todo o ano de trabalho dela nas férias. O que acontece? Chega às férias. E a pessoa até curte um pouquinho as férias. Viaja, faz alguma coisa diferente e tal. Mas quando volta, depois de uma semana que voltou ao trabalho, parece que ela já está cansada como estava cansada antes de tirar as férias. Percebe? Ou seja, quando eu aposto o meu descanso só nas férias, eu estou trabalhando de maneira inútil. É o que o salmista está nos ensinando aqui. Eu estou trabalhando de maneira inútil.
E quando a gente trabalha dessa forma, a gente sofre as consequências porque a gente acaba adoecendo, a nossa produtividade fica comprometida. E como é que a gente vai conquistar o sucesso profissional que a gente tanto sonha, que a gente tanto almeja? Nunca. Então, o descanso produtivo, ele precisa ser considerado como um princípio espiritual para que você adquira, para que você conquiste o sucesso que você tanto espera. Então, quais são os 3 princípios para a gente alcançar o sucesso? Traga Deus para a conversa. Princípio número 1, conversa com Deus. Você fala e Deus também fala. É uma conversa, não é só você que fala. Princípio número 2, continue trabalhando, porque enquanto você está em movimento, Deus vai revelando coisas para você e você vai percebendo com mais naturalidade o direcionamento de Deus para as decisões que você precisa tomar. E terceiro e último princípio, descanse. Com uma ressalva. Descansar não significa simplesmente parar de fazer. Descansar significa confiar. Ok? Vamos orar? Vamos pedir para Deus aplicar esses princípios no nosso coração para a gente ter uma vida mais próspera? Se você puder me acompanhar nessa oração, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de reflexão bíblica nos Salmos, muito obrigado pela nossa jornada. Até aqui o Senhor tem nos falado, tem nos ensinado muito e hoje, de uma maneira especial, como é bom, Pai, meditar na Tua Palavra e perceber que para o sucesso profissional também precisamos do Senhor. Aliás, para tudo na vida, precisamos do Senhor. Que o Senhor, Pai Santo, nos ajude a aplicar tudo que nós aprendemos aqui hoje para que a nossa vida tenha a nossa vida profissional em específico tenha mais sentido, seja mais produtiva e seja abençoadora para nós e abençoadora para as pessoas que estão à nossa volta. Que a nossa prosperidade, Pai Santo, transborde. Transborde não para acumular coisas, mas transborde para abençoar o maior número de pessoas. Nos ajude, Pai, a aplicar esses princípios na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua companhia. E amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos ao meio-dia, meditando nos Salmos, tá bom? Até mais.